Foi interessante que o primeiro contato que eu tive com a psicomotricidade, de modo geral, foi através dos livros de André Lapierre. Alguns anos depois, 3, 4 anos depois, num congresso, eu conheci André Lapierre, que vinha com uma fala totalmente diferente, que não tinha nada a ver com aqueles livros, porque ele tinha evoluído, ele era uma pessoa que realmente buscava. Quando eu conheci André, digo, puxa, essa é uma ferramenta que realmente vai nos ajudar a trabalhar com todo esse potencial que a criança tem, além do desenvolvimento motor, além do desenvolvimento cognitivo, existe uma base aí afetiva, emocional. A psicomotricidade relacional, ela é criada na década de 70 pelo André Lapierre. E até ser criada, é interessante que o André Lapierre passa por todos os cortes epistemológicos da psicomotricidade, dentre os quais a reeducação psicomotora, a terapia psicomotora, a clínica psicomotora. Então, a psicomotricidade relacional, André Lapierre vai construindo a concepção relacional, claro, baseando-se em outros conhecimentos, né? É importante que a gente possa fazer uma conexão com as outras ciências, né? Se a gente pensar em termos de desenvolvimento humano, de construção de identidade, de personalidade, o que é básico, o momento inicial disso tudo toca no corpo. E não num discurso sobre o corpo, mas no corpo, num corpo vivido. Não vamos falar sobre o corpo, vamos viver esse corpo. Isso faz toda a diferença. A clínica, na verdade, ela trabalha com crianças mais ou menos de 2 anos, e a faixa etária vai aumentando, adolescentes, enfim, até jovens. A partir de jovens, na clínica, a gente já entra na análise corporal da relação. E o que acontece na clínica é uma procura por pais ou indicação da escola, ou dos médicos, quando percebem que a criança tem uma dificuldade que foge dos conflitos que são normais da etapa de desenvolvimento que ela se encontra, né? Então, é algo que chama atenção, é uma dificuldade que traz um sofrimento para a criança, enfim, é algo que ela precisa de uma ajuda, que os pais precisam de orientação para resolver, né? Então, as crianças elas são encaminhadas muito nesse sentido. Que dificuldade? Bom, isso varia muito. Pode ser uma hiperatividade, pode ser um medo que a criança esteja apresentando, uma fobia escolar, ou uma passividade, ou qualquer tipo de dificuldade emocional, né, que esteja gerando um sofrimento na vida dessa criança. Quando eu comecei na escola, a grande dificuldade era explicar para a escola que a gente não estava lá fazendo terapia com as crianças. Embora tenha um valor terapêutico, a gente não faz psicoterapia com eles na escola, porque a gente separa muito essa questão de até onde a gente pode entrar com essa criança para ficar dentro dos objetivos preventivos, que é o proposto pela teoria mesmo, e a partir de que momento a gente escapa dessa abordagem, né? As crianças aprendem muito através da relação, de todos os tipos de relação, que elas fazem por elas, com base na história que elas têm e com base no que elas sabem. Assim vai se dando o processo de aprendizagem. Essa relação a gente consegue facilitar dentro da psicomotricidade relacional. Como nós trabalhamos a partir das diferenças, também veio por meio da psico. Porque eu via que na psicomotricidade as pessoas nunca apareciam as diferenças. As pessoas brincavam todas. E eu tinha alunos, eu sempre tive um aluno por turma de inclusão. E eu tinha aluno que não andava, por exemplo, e na psico ele estava dentro do jogo.
porque ele se arrastava, os outros também se arrastavam, de repente... Então, nesse momento, ele era grupo mesmo. E isso ia para a sala de aula. E isso continua acontecendo. Na psicomotricidade, a gente brinca muito do que a gente quer brincar. E também a gente se diverte e brinca com os amigos. As crianças querem falar. Quando se dá um lugar sério para elas e diz, você é importante para nós, vamos fazer uma brincadeira, mas é brincadeira séria, ela fica feliz, porque brincar para a criança é coisa séria. A criança brinca, e isso é muito sério, porque quando a criança brinca, ela está estruturando o aparelho psíquico dela. Ela está brincando para simbolizar. Brincadeira de criança é processo de simbolização. O atributo de excelência, vamos ver. A questão é esta. E partindo da definição de psicomotricidade para nós percebermos, que a psicomotricidade pretende, utiliza o corpo, não é, como mediador para o desenvolvimento do psiquismo. Bem, o corpo é o denominador comum. Portanto, nós utilizamos o movimento, utilizamos o comportamento para observar, para avaliar e fazer intervenção psicomotora. Quando nós falamos de desenvolvimento do psiquismo, estamos a falar do desenvolvimento do âmbito mais psicológico, do afeto e da emoção, e estamos também a falar, numa situação mais funcional, do desenvolvimento neuromotor, neurocognitivo e neurolinguístico da criança. Nós falando em psicomotricidade relacional, estamos eventualmente mais na dimensão afetiva. Bem, se é para o desenvolvimento do psiquismo, a dimensão afetiva, e nós hoje sabemos que o afeto e a emoção é extremamente importante para o desenvolvimento da criança e do ser humano. Na verdade, não é que eu tenha reinventado a psicomotricidade, né? Muitos atribuem isso a mim. A psicomotricidade relacional foi criada por André, com a ajuda da Anne Lapierre, né? E eu reinventei ela. Não, não é verdade. Eu acho que eu peguei tudo aquilo que já existia, não mudei praticamente nada, mas fui arriscando ampliar. Né? Tanto é que chega uma época que algumas pessoas falam para o André, poxa André, você não fez a psicomotricidade para criança? Então assuma que você fez para criança. Né? Porque tem gente aí trabalhando com adultos, etc. E o André manda uma carta dizendo que ele fez a psicomotricidade relacional para criança. E aí vai eu aí novamente provar para o próprio André que essa ferramenta não precisava, e ela era tão poderosa que não precisava ficar restrita ao campo infantil. Ela fez uma cartinha convite, né, para a gente ir num sábado à tarde fazer um curso, mas nós não imaginávamos o que nós íamos fazer, né? Bom, chega, tem que tirar o sapato, daí todo mundo já fica apreensível, por que tem que tirar o sapato? Aí, e lá muito gostoso, porque você não imagina, é muito bom porque ele te ajuda primeiro a desestressar, do estresse do trabalho, de casa, de tudo, né? De vida pessoal, vida profissional. E segundo, é uma coisa tão simples, né? Você vai fazer brincadeiras que é ali que você vê por que as crianças fazem amizade tão rápido. Porque você está ali na brincadeira, né, fazendo atividades, você precisa do outro, você tem que entrar em contato com o outro para fazer aquela atividade. Então a timidez, né, ou se a pessoa é muito séria, tudo vai embora. Na realidade, assim, o setting é o mesmo, os materiais são os mesmos, as regras básicas são as mesmas, a única que se diferencia é o não falar, que para as crianças a gente não diz isso, mas no fundo, acho que os objetivos são os mesmos, porque a gente vai trabalhar a agressividade, a gente vai trabalhar esse enquadrar a agressividade positivamente, a gente vai trabalhar com o limite, com as frustrações, com a afetividade, com a sensualidade, com a sexualidade, a gente trabalha as mesmas coisas, né? Só que com a criança as coisas não estão tão cristalizadas ainda, né? Talvez as mudanças sejam mais fáceis ou menos sofridas às vezes do que nos adultos. Eu acho que é isso, que é uma coisa de crédito. A psicomotricidade representa na minha vida uma esperança não para mim, mas uma esperança para o mundo. A todos os brasileiros, os alunos de Curitiba, de Fortaleza e de Recife, com um grande abraço de André.